O cálcio, ele tem uma importância na estrutura das células, né? Consequentemente na estrutura da planta, porque ele é um constituinte dos pectatos, os pectatos de cálcio. Esses pectatos, eles são também um dos constituintes da lamela média, que é o agente cimentante existente entre as células. Cerca de 60% do cálcio celular encontra-se localizado na parede celular, especificamente lá na lamela média. Então, a gente pode observar aqui os pectatos de cálcio, né? O cálcio funcionando, então, aqui como um agente estrutural dos pectatos. Ele tem a função de estabilizante e, em função disso, pode ocorrer influência na textura do fruto, na sua firmeza, bem como também na sua maturação. Sob deficiência de cálcio, os pontos de crescimento eles são danificados ou mortos. Inclusive, existe uma denominação para esse sintoma que é seca dos ramos. Então, as regiões meristemáticas elas ficam necrosadas. Em flores ou em frutos em desenvolvimento, os sintomas são conhecidos como podridão apical. No tomate, existe aí esse sintoma muito característico, que é denominado de fundo preto do tomate. O crescimento das raízes também é severamente afetado sob deficiência de cálcio. O magnésio ele é um componente estrutural da molécula de clorofila, conforme vocês podem observar aqui nessa imagem. Além disso, assim como o potássio, ele está envolvido na ativação de enzimas relacionadas aos processos respiratórios, processo fotossintético e a síntese de ácidos nucleicos, DNA e RNA. Um sintoma característico da deficiência de magnésio é a clorose entre as nervuras, e esse sintoma ocorre primeiro nas folhas velhas, em função da alta mobilidade desse nutriente. Essa clorose entre as nervuras ocorre em função da clorofila que fica próxima ali dos feixes vasculares, que fica próxima das nervuras, permanecer um tempo maior sem ser afetada pela deficiência do que a clorofila que fica localizada entre os feixes vasculares. Alguns livros informam que a clorose marginal também é um sintoma comum da deficiência de magnésio, com acompanhamento do desenvolvimento de uma variedade de pigmentos. E o livro do Epstein-Bloom informa que existe uma variedade de sintomas diferentes nas inúmeras espécies com relação ao magnésio, de forma que é complicado, né, descrever qual que é o sintoma mais específico, quando comparado com outras deficiências. O enxofre ele é constituinte de alguns compostos na planta, como por exemplo o acetilcoenzima A. Se vocês lembrarem, essa substância ela é produzida lá no processo respiratório, a substância que entra no ciclo de Krebs. Então, está intimamente relacionado, né, com a produção de energia, com a produção de esqueletos carbônicos dentro da planta. Além disso, ele é constituinte de alguns aminoácidos, como a cisteína e a metionina. Então, os sintomas de deficiência de enxofre vão estar muito relacionados com os sintomas de deficiência de nitrogênio, já que o nitrogênio também é um componente de aminoácidos na planta. Mas, diferentemente do nitrogênio, os sintomas do enxofre vão ser visualizados em folhas novas, já que ele é um elemento pouco móvel. Então, como eu comentei, muitos sintomas da deficiência de enxofre são muito parecidos com os da deficiência de nitrogênio, como a questão da redução do crescimento e a clorose. E aí a diferença está relacionada em quais folhas esses sintomas vão se manifestar. No nitrogênio, os sintomas se manifestam nas folhas velhas, já que ele é um nutriente móvel, enquanto que quando a deficiência é de enxofre, essa manifestação ocorrerá nas folhas novas, em função da mobilidade menor.